Bom dia, na paz do Senhor Jesus, no programa Acordando com Deus, da nossa querida e amada missionária Eva Félix, trazendo uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração nesta manhã, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 38, do versículo 1 a seguir. Amém? E vou ler aqui um pouco, E expressar um pouquinho a respeito. Então diz assim, se trata de a doença de Ezequias. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse assim: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Amém. Só até aqui. Glória a Deus. Aleluias. Ezequias, ele estava muito enfermo. Como disse, aqui na palavra, é uma enfermidade mortal, uma enfermidade de morte, E quando veio, o Senhor Jesus falou para Isaías levar essa palavra para ele, Põe a tua casa em ordem, porque o Senhor manda dizer que tu morrerás, tu não viverás, E eu posso imaginar uma pessoa recebendo uma palavra dessa vindo do Senhor, Vindo do nosso Deus, Então, diz a palavra do Senhor Jesus que ele ficou muito triste, ele colocou o rosto para a parede e chorou muito, muitíssimo mesmo. E falou para o Senhor que trabalhava na obra dele, com retidão de coração, era honesto, Assim, tipo, falando o que ele fazia para Jesus. Mas, assim, eu no meu pensar assim, nem precisaria ele dizer, porque o Senhor Jesus sabe de tudo. Ele sabe do nosso deitar e do nosso levantar, Mas ele, naquele momento, de aflição, ele falou que trabalhava com retidão, coração reto para Jesus, E aí ele clamou muito ao Senhor, E o Senhor ouviu as orações dele. Então, antes de Isaías sair do local, o Senhor disse para ele: volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, Então, Isaías voltou na casa de Ezequias e falou para ele, Falou para Ezequias que o Senhor disse que ia dar para ele mais 15 anos de vida, Então, o que eu tiro dessa palavra, para mim e para você nesta manhã, é que quando nós fizer a obra para o Senhor Jesus, nós façamos assim como Ezequias fez, de coração puro, reto, com responsabilidade, porque Deus sabia que ele era um homem, que fazia a obra dele com amor. Primeiramente tem que ter amor a Deus em primeiro lugar e a palavra, a obra, ter amor, aquilo que Deus colocou para a pessoa fazer, vamos dizer assim, o seu ministério, o ministério que Deus te deu, para você fazer com amor, com retidão, com honestidade, porque por causa disso Deus acrescentou para ele, mais 15 anos de vida. Ele foi curado e ele viveu feliz, continuando a obra do Senhor por mais esses anos de vida que Deus deu para ele. Agora, por quê que Deus deu esses anos de vida para ele? Porque ele tinha crédito com Deus. Ele tinha bastante crédito com Deus, Então, ele tinha crédito com Deus pelo trabalho dele, pela obra, feita com amor, com carinho, a obra do Senhor Jesus. Então, quando nós fazemos a obra do Senhor com amor, com honestidade, com honra, com respeito, com reverência ao nosso Deus, Deus faz assim, não só para ele, mas como para mim e para você. Deus acrescenta anos de vida, Deus cura, Deus liberta, E Deus faz assim, Então, Deus deu para ele mais 15 anos de vida.
né? Porque ele tinha crédito com Deus, porque ele fazia uma boa obra para Jesus, né? Então, Deus acrescenta vida, né? Então, que Deus, nesta manhã, né, Ele possa acrescentar a sua vida, né? Acrescentar a minha vida, né? Você que está enfermo, achando que não tem mais jeito, olha aí a palavra, olha a palavra do Senhor Jesus, que é Ele que acrescenta, né, a vida, é Ele que dá a vida, é Ele que acrescenta, é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que restitui, né, restitui vida, né, vidas que já faleceu, né, que nem o caso de Lázaro, né, e Jesus trouxe a vida de volta. Então, esse é o Deus que nós servimos, né, o Deus que acrescenta a vida. Então, não importa, né, seja a doença que você estiver passando, seja o problema que você estiver passando, não importa, busca o Senhor com retidão, com honestidade, né, ore a Deus, como Isaquias fez, né, virou o rosto para a parede, orou muito a Deus e chorou, né? Tipo um pedido de perdão, mesmo sem ele ter feito algo, né, de ruim, né? Porque ele só tinha trabalhado na obra até então, né? Até adoecer. Então, é isso, né? Busca Jesus com retidão, né? Busca o Senhor Jesus, faça aquilo que Ele mandou fazer, porque Ele acrescenta a tua vida e Ele acrescenta a minha vida, né? Se nós fizermos como o Senhor manda nós fazer, amém? E deixa essa palavra para o meu e para o seu coração, que você leia na sua casa, né? Leia todo o texto, né? Que você vai entender, né? E eu já agradeço a Deus pela minha oportunidade, amém? E que Deus abençoe sua família, a minha família, né? E que Deus venha curar você, né? Liberar uma palavra profética para você que está enfermo, que Deus venha lhe curar, seja na sua casa, seja no hospital. Seja curado em nome de Jesus, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus, amém.